Chegou a hora de contar então a história do agronegócio para a gente tentar compreender um pouco se essa polêmica tem algum motivo, tem alguma razão, tem algum fundamento e se a crítica feita pelos setores de esquerda ao agronegócio também tem algum tipo de fundamento. Vamos falar um pouco sobre tudo, tá? A história do agronegócio ela está diretamente conectada a outros processos não tão antigos assim, mas também não tão recentes. Nós vamos voltar para a década de 40, durante a Era Vargas, quando ocorre um processo chamado Marcha para o Oeste. Naquele momento, no Estado Novo, entre 1937 e 1940, o governo Getúlio Vargas ele olha para a região norte e para a região centro-oeste do Brasil como áreas que precisavam ser ocupadas. É bom lembrar que, aos olhos do governo, as comunidades e nações indígenas elas eram quase que completamente ignoradas. Então, para eles, mesmo que essas comunidades já estivessem lá, essas regiões eram vistas como áreas desocupadas. E para isso era preciso estimular atividades econômicas que viabilizassem a ocupação e o povoamento dessas regiões. Bom, na região norte, como vocês sabem, nós tivemos o estímulo ao ciclo da borracha, que apesar de ter movimentado um grande volume de capital, ele não foi suficientemente capaz de promover o desenvolvimento econômico daquela região e, pior, ele não conseguiu atender às expectativas que o governo tinha de era povoar e integrar aquela área. Já em relação à região centro-oeste, além dos desafios relacionados à natureza, às dificuldades de chegar até aquela região, havia também as dificuldades relacionadas à acidez do solo, o que fez com que os objetivos de Getúlio Vargas não fossem alcançados nos anos 40. Nem a região norte, nem a região centro-oeste conseguiram desenvolver atividades econômicas que fossem capazes de promover um efetivo processo de ocupação daquela região. Pois bem, é somente a partir da década de 50 que esse processo ele é retomado e dessa vez com uma profundidade maior. Estamos falando do governo JK. Naquele momento, o governo JK pretendia promover um processo de modernização do Brasil. E esse processo de modernização estaria diretamente atrelado à construção de rodovias, ao processo de integração territorial, à criação do plano de metas, a própria construção de Brasília, que foi eleita como capital do Brasil, ela tem como propósito exatamente integrar essas regiões. Só que, além de todos esses aspectos, além de tudo isso que eu acabei de citar, é bom lembrar que nos anos 50 o Brasil assiste a um processo de mobilização das populações rurais em prol de direitos e, acima de tudo, em prol do direito do acesso à terra. Isso fez com que várias tensões no campo explodissem, como, por exemplo, as Ligas Camponesas do Nordeste, lideradas pelo Francisco Julião, cujo lema era reforma agrária na lei ou na marra, e também as tensões rurais no sul do país, especialmente na região de Sarandi. Você vai perceber que naquela região sul nós teremos grandes marchas camponesas reivindicando o acesso à terra. Bom, o JK tem um grande problema nas mãos, porque ele tem o desafio de modernizar o país e, ao mesmo tempo, tem que resolver tensões sociais e econômicas muito profundas na nossa história, que são as tensões rurais. Então ele teve uma ideia, estimular as pessoas que estavam reivindicando o acesso à terra a migrarem para o centro-oeste, com auxílio do governo, uma política econômica que facilitasse a implementação dessas pessoas na região centro-oeste. Só que aí nós voltamos para os mesmos problemas, a acidez do solo. E, consequentemente, isso dificultava a inserção de atividades econômicas que tornasse aquela região viável para um processo de ocupação efetivo. O governo, que sabe que esse é um desafio a ser transposto, começa a promover uma série de incentivos, não só em termos de política de crédito, como também financiamento a pesquisas. E é aí que entra a Embrapa, a Empresa Brasileira de Agropecuária, de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa, com o apoio e financiamento do Estado, uma empresa pública, afinal de contas, promoverá diversas pesquisas. E com essas pesquisas financiadas, sustentadas por recursos públicos, ou seja, recursos do povo brasileiro, lideradas por cientistas brasileiros, eles conseguem, então, finalmente,
estabelecer métodos de agricultura e de criação de animais, formação de pastagens, para promover, de fato, atividades econômicas que viabilizassem a ocupação do Centro-Oeste. E aí, depois de vários anos de pesquisa, já atravessando para a ditadura militar, ditadura civil-militar, nos anos 70, essa região explode. Né? Finalmente havia mecanismos tecnológicos que viabilizassem a ocupação daquela região. E é aí, depois de quase 40 anos de investimento público e de políticas de acesso ao crédito, que nos anos 80 nasce o tão falado agronegócio com a sua capacidade produtiva gigantesca e que vai explodir principalmente a partir dos anos 90. Sim, meus caros, o agronegócio ele é montado a partir de financiamento público, ele é montado a partir de pesquisa brasileira, ele é montado a partir da inteligência brasileira e da nossa capacidade produtiva, o que faz com que o Brasil se torne um dos países mais competitivos na produção agrícola e na criação de animais para a produção de proteína animal. De fato, é uma conquista brasileira. No entanto, contudo, porém, todavia, lembre-se que historicamente o Estado brasileiro ele foi utilizado como um instrumento para atender os interesses de uma classe dominante que controla as ferramentas públicas para interesses privados. E apesar de nós termos conquistado muita coisa com o agronegócio, essa conquista foi direcionada e canalizada para os setores responsáveis pelo controle do latifúndio. Sim, a classe dominante latifundiária brasileira, que já há muito tempo, se a gente voltar já no século XIX, utiliza o Estado para benefício próprio. Isso não é novidade, isso é muito bem documentado. A gente sabe muito bem que no século XIX, no século XX, os latifundiários mancomunados, vinculados ao Estado brasileiro, vão se aproveitar, vão usufruir das conquistas alcançadas pelo desenvolvimento e pela pesquisa. E não é de se estranhar que esse mesmo agronegócio tenha fortalecido o poder do capital desses indivíduos, né? O poder econômico desses grupos, que vão, obviamente, enriquecer bastante. Além disso, é importante salientar que a preocupação com o meio ambiente é uma coisa muito nova. Por exemplo, em 1973, Ranjonas, filósofo, vai trazer, por exemplo, uma obra que está preocupada com o meio ambiente, uma discussão filosófica em relação ao meio ambiente, a tal ética da responsabilidade. Esse pensamento filosófico só é debatido nas Nações Unidas em 1983, a partir do relatório Brundtland, né, da Groet Brundtland, onde vai se preocupar em preservar o meio ambiente. E mesmo assim, essa pauta defendida nos anos 80 nas Nações Unidas só aparece como proposta, como agenda política nos anos 90. Né? Lembre-se, por exemplo, dos esforços do Chico Mendes, da própria Marina Silva, da Eco 92 e todo o debate que nós teremos a partir dos anos 90 e também do início dos anos 2000. E eu estou me referindo apenas à questão ambiental. Perceba, essa questão ambiental é muito recentemente discutida, especialmente pelas temáticas vinculadas ao aquecimento global. Então, não havia nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, uma preocupação do Estado brasileiro, de fato, com a preservação do meio ambiente. Significa dizer que durante todo esse tempo, o meio ambiente foi sim destruído para atender interesses das políticas econômicas que vão resultar no agronegócio. Somada a essa depredação, a essa devastação ambiental, lembre-se também que a preocupação com a proteção às comunidades indígenas, ela também é muito nova. Ainda que nós tenhamos a criação do Serviço de Proteção ao Índio, lá na República Velha, durante a atuação do presidente Hermes da Fonseca e um processo que foi liderado pelo Marechal Cândido Rondon. Apesar dessa iniciativa, a criação de instituições como a FUNAI e de uma legislação própria para os indígenas só vai ocorrer de fato a partir de 88, com a defesa da demarcação das terras indígenas, que inclusive está trazendo um debate que a gente ainda vai fazer no canal, que é o debate sobre o marco temporal. De toda sorte, essas comunidades indígenas também foram vítimas de processo de luta por disputa da terra. O resultado é que a violência nas áreas rurais ela vai aumentar, as denúncias sobre a questão de trabalho análogo à escravidão vão explodir e que isso também, infelizmente, está relacionado a uma parte
do agronegócio brasileiro. Não ao agronegócio como um todo, mas a uma parte porque isso faz parte da própria realidade social de trabalho no Brasil. Lembre-se que as denúncias sobre violência, as denúncias sobre crimes cometidos contra o trabalhador, que também ocorrem na cidade, elas vão ser mantidas no campo. Assassinatos, crimes das mais variadas formas vão ser cometidos, tá? Ainda sobre a questão do agronegócio, é importante entender que o agronegócio ele tem uma lógica. E qual é a lógica do agronegócio? Implementar a lógica industrial na produção agrícola. E isso significa aumentar a sua produtividade de forma sistemática, racional, no sentido do termo, no sentido científico do termo, e, consequentemente, altamente tecnológica. O impacto não poderia ser diferente. Gente, produção industrial é produção padronizada e sistematizada. E a natureza não é nem padronizada e nem sistematizada. Quando você impõe essa lógica à natureza, você acaba assassinando, prejudicando fortemente a biodiversidade, o que é um problema para o meio ambiente. Além disso, com um alto grau de tecnologia, você também acaba provocando o desemprego estrutural. Afinal de contas, como vocês bem sabem, os trabalhadores rurais brasileiros, eles não têm até hoje uma qualificação devida para manipular drone, para manipular instrumentos agrícolas altamente tecnológicos que são necessários para o agronegócio. Paulo, então a esquerda está certa em criticar o agronegócio? Em parte, sim. Em parte é necessário rever o modelo de produção agrícola brasileiro. Afinal de contas, nós estamos no mesmo planeta e o debate sobre a preservação ambiental é uma discussão que vai estar presente em todas as questões do mundo nos próximos 50 anos, no mínimo. Então os deputados Paulo Bilinski, Manuel e Marcel Van Hatten estão errados em querer a anulação da questão? Veja só, eu acredito que os deputados eles não entenderam muito bem qual é a proposta da prova do Enem. A proposta da prova do Enem não é necessariamente debater se o agronegócio é viável ou não, mas é convidar os alunos a refletir sobre os malefícios trazidos pela questão do agronegócio, que eles são extremamente factíveis. E antes que vocês argumentem, o agronegócio produz os alimentos que nós comemos, isso é mentira. A produção do agronegócio é voltada para a exportação. A produção que de fato produz alimentos, que chega à sua mesa, que é marcada por uma diversidade de alimentos, ela é feita pelo, principalmente, pequeno produtor. Esse pequeno produtor que é responsável por produzir alimentos que chegam à sua mesa. Tá, Paulo, mas o agronegócio é parte significativa da economia brasileira. Se a gente prejudica o agronegócio, a gente prejudica a economia. Eu sei, e é por isso que é necessário repensar a economia brasileira e pensar e idealizar modelos que possam atender não só o nosso crescimento econômico, mas principalmente o nosso desenvolvimento sustentável. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e deixem abaixo as suas opiniões, críticas, ideias, observações. Fiquem à vontade para comentar. A gente se vê no próximo vídeo.